Atlético pode anunciar a qualquer momento. O Gustavo Scarpa fez uma proposta oficial. É isso, Rubem Júnior, boa noite. Boa noite, um abraço a você, Álvaro. Edu, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando 6h07. Você que já dividia, Álvaro, a cobertura do Atlético nos últimos dias, vivendo uma semana também muito importante. Ontem, na sede de Lourdes, tendo a convocação e tendo essa coletiva do CEO do clube, o Bruno Musi. Tivemos também o Sérgio Coelho já falando que vai se candidatar para a presidência do Atlético. Então, nos bastidores, a movimentação segue também buscando reforçar a equipe para a próxima temporada. E a gente traz aqui na turma do bate-bola, Álvaro, o Scarpa, Gustavo Scarpa, ele que recebeu uma proposta oficial do Atlético. O Scarpa que está nos planos, a diretoria já vem trabalhando a informação, a Itatiaia confirmou cerca de 4,5 milhões de euros, cerca aí de 24 milhões pelo Scarpa, que atualmente está emprestado ao Olympiacos da Grécia. O Nottingham Forest da Inglaterra acabou comprando o Scarpa do Palmeiras, melhor atleta do Campeonato Brasileiro, Álvaro, de 2022. Ô Edu, não tem uma interrogaçãozinha aí, por que o Scarpa deixou o Palmeiras e o Palmeiras estava no nível máximo no futebol sul-americano, concorda? Sim. Aí ele vai para a Europa, aí você fala, não, porque ele estava indo para um time da Inglaterra para disputar um campeonato europeu e era o sonho dele. Aí de repente ele não vai bem lá e agora ele aparece na Grécia. O Scarpa está descendo a ladeira? Ô Álvaro, eu até falei mais cedo no plantão da cidade que o Atlético tem exemplos aqui que podem deixar o torcedor animado, né? O Guilherme Arana saiu do Corinthians, foi para a Europa, não deu certo. Voltou e olha aí o Arana. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, hoje Paulinho, a mesma coisa. O Alan, campeão brasileiro com o Atlético, também não deu certo na Europa, voltou. O Hulk, por mais que estivesse dando certo, ninguém acreditava nele no futebol brasileiro. O Hulk, por muita ignorância nossa, né? E aí eu me coloco no meio. A gente conhecia muito pouco do Hulk, né? A gente pouco assistia, porque o Hulk jogou em mercados intermediários e a gente acompanhou muito pouco da carreira do Hulk e a maioria das pessoas achavam que o Hulk era só força, né? Aí, para surpresa dessa maioria, viu que é talento puro, além da força. E o Scarpa, ele fez uma grande temporada com o Palmeiras, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, como disse o Rubens. O Atlético sentiu na pele, né? Porque o Scarpa foi protagonista em jogos contra o Atlético, foi realizar um sonho, que era jogar na Europa, jogar uma Premier League, e não foi bem no Nottingham e também não vai bem no Olympiacos, né? Não é um titular, apesar de ter jogado e iniciado a última partida. A aposta é que ele retorne ao futebol brasileiro e se sinta mais ambientado, não precisa de adaptação, e num futebol em que ele fez um sucesso absoluto num clube que precisa de um jogador com as características do Scarpa. Então eu acho que vale muito a tentativa do Atlético, é o tipo da contratação que tem tudo para dar certo e que se ali na frente a gente vier e disser que não deu certo, é muito mais culpa do atleta, da falta de rendimento do que do clube, mas é aquela contratação que 99% dos torcedores e imprensa chancelam. O Atlético estaria disposto, Rubem Júnior, a investir 4,5 milhões a 5 milhões de euros aproximadamente, 26 milhões de reais para ter o Scarpa, é isso? Pois é, Álvaro, e dentro disso, cerca aí de 25 milhões de reais, o Internacional também estaria na parada para tentar a contratação do Scarpa, mas pagaria 21 milhões, então o Atlético larga na frente. E também a diretoria do Atlético já teria entrado em contrato com o Scarpa para saber sobre a sua situação e também com relação ao salário do atleta, que quando deixou aqui o Palmeiras já não era baixo. Então é um investimento do Atlético para o próximo ano, um dos principais jogadores aí pelo Palmeiras, multicampeão. E o Scarpa, que também dentro do planejamento, ele quer voltar para o Brasil, a gente sabe que isso conta muito. Não deu certo no futebol da Inglaterra, também na Grécia, nos últimos 21 jogos, nenhum gol marcado. Então é o Scarpa dentro de ontem, por exemplo, Álvaro, você acompanhou a entrevista do Atlético sobre o planejamento financeiro para o próximo ano, em termos de investimento, 400 milhões. Então o Scarpa encaixa no perfil do Atlético para a próxima temporada. E aí eu pergunto para você, vale o investimento alto assim no jogador que a gente sente que não está tão em evidência? E tem 29 anos. O Scarpa é um cara que ele não está em evidência atualmente, né, jogando na Europa, mas quando saiu do Brasil, saiu como o melhor jogador
do Campeonato Brasileiro, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Eu acho que é nisso que o Galo aposta, e principalmente na ausência de um jogador no elenco com a característica dele. Muito provável que o Atlético não pare por aí, principalmente se tratando de setor ofensivo. Se a ideia é a permanência do Filipão, que vem fazendo um trabalho em termos de resultado muito bom, o Filipão gosta de ter ponta, gosta de ter um meio articulador, e aí o Atlético deve ir para o mercado e atacar mais esse sistema ofensivo, já que defensivamente, Álvaro, o time tem entregado, né? O Atlético é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, o Filipão sabe montar bons sistemas defensivos, mas precisa de peças com determinada característica do meio para frente. Hoje ele aposta muito e joga todas as fichas em Hulk e Paulinho, e que estão entregando exatamente o que ele aposta. Agora precisa de mais. E que o Atlético tenha certeza do que quer para a próxima temporada, porque senão você começa a montar o time com a cara de um treinador e depois muda, como aconteceu com o Cudê, com o Edenilson. É melhor você montar um elenco com jogadores com mais características, com pelo menos 2 pontas, um articulador. O Atlético já conta com 2 grandes atacantes, volantes, enfim. Acho que o Atlético está pensando muito mais num elenco com peças de características diferentes que podem entregar a mais de um estilo de técnico.